Boa tarde. Obrigado por você ter escolhido a Nova Semente para adorar com a gente nessa tarde, nesse início de tarde. Você que está acompanhando a gente pela internet também, seja muito bem-vindo. Seja ao vivo ou em algum momento que você assistir essa mensagem, que você possa também sentir a presença de Deus contigo nesse momento. A gente está encerrando a série O Reino Chegou. E a gente falou nos últimos sábados sobre a realidade do reino que já chegou, que está aqui. Mas essa é uma tensão teológica que a gente chama de já agora, mas não ainda. O reino de Deus já chegou, já está entre nós, já podemos viver como que se, mas ele ainda não se estabeleceu. Ele ainda está por vir, ele ainda vai chegar, porque Cristo prometeu que vai voltar. E para encerrar a série O Reino Chegou, eu quero falar sobre a perspectiva do reino que ainda está por vir, a volta de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 137. Quero agradecer essa comunidade pelo carinho, a liderança, o presente que recebi. Tinha um professor na faculdade que dizia que a gente tem que ser aluno, nós temos que ser alunos profissionais. Alunos profissionais. E os livros são sempre bons companheiros, melhores amigos de quem é aluno. E se a gente tem que ser aluno profissional a vida toda, então os livros têm que acompanhar a gente a vida toda. Eu quero agradecer. A Beth já me cobrou aqui na descida, falou assim, eu quero ver as citações para saber se você leu esse livro aí. Esses livros, né? Estava pesado. Agradecer a comunidade pelo carinho e pela paciência, porque para mim é um grande aprendizado estar aqui com vocês. Pastor Fernando, Pastor Bruno, a liderança dessa comunidade, vocês todos. Obrigado pela paciência, pelo carinho, por suportarem, por tolerarem, por ensinarem. E eu espero de alguma maneira também contribuir com o crescimento espiritual da nossa comunidade, de cada um de vocês. Um recadinho antes da gente ir para o Salmo 137. Você que frequenta o segundo culto, especialmente você e quem está na transmissão nos assistindo, sábado que vem nós vamos ter uma programação extraordinária, diferente. E excepcionalmente no sábado que vem nós vamos começar o segundo culto às 11h30 e não ao meio-dia. Então você que vem no primeiro culto e está aqui hoje no segundo por alguma razão, é 9h30 que começa normal. Mas você que vem no segundo culto, no sábado que vem não vai começar meio-dia, vai começar 11h30. Então você que gosta de chegar e conseguir sentar, é bom você se programar para chegar nesse horário, e a transmissão também vai abrir às 11h30, ok? Sábado que vem você vai entender por quê. Você que é membro da Nova Semente, um convite especial para você estar aqui na semana que vem. Se você tinha planos de outra coisa, aí em São Paulo, desfaz esses planos aí e vem aqui com a gente sábado que vem, ok? Salmo 137, a gente vai ler os 6 primeiros versos, do 1 ao 6, e eu quero a sua atenção. Eu vou tentar me prender aqui atrás do púlpito, porque eu quero que esse sermão seja um sermão puramente expositivo, que a gente leia o texto, fique nele e entenda verso por verso que vamos ler. Por isso eu queria muito a sua atenção e o seu interesse na leitura do texto. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto santo do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao palato, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, obrigado porque o Senhor é bom com a gente, porque o Senhor nos deu um despertar feliz e nos trouxe até esse lugar, esse bom lugar, para ouvirmos a Tua palavra. Nós já louvamos o Teu nome, nós já adoramos a Ti através dos dízimos e do nosso ofertar, e nesse momento nós vamos estudar o texto. Que essa porção das Escrituras possa oferecer esperança para cada um de nós aqui nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, e que a nossa reverência, a nossa total atenção e interesse demonstre que cremos que o Senhor está aqui com a gente
É o que eu te peço por Jesus, amém. É um privilégio falar sobre a volta de Jesus, porque a volta de Jesus seguramente é o tema mais caro aos adventistas do sétimo dia. O tema mais caro das Escrituras para os adventistas do sétimo dia é o tema da breve volta de Jesus. Está no nosso nome, o advento. Nós somos o povo que crê que Cristo vai voltar em breve. Ele prometeu voltar e nós cremos que Ele está prestes a voltar. Por muito tempo, esse foi um assunto tratado nos púlpitos das igrejas adventistas com muita ênfase. Mas percebo eu que de um tempo para cá a gente tem deixado de falar semanalmente desse assunto que é a razão de existirmos e a maior razão da nossa esperança. Cristo Jesus está prestes a voltar. A gente acaba esquecendo. Quem aqui usa a linha esmeralda da CPTM? Linha 9 da CPTM. Quem já usou a linha 9 da CPTM, linha esmeralda? Quem usa todo dia a linha 9 da CPTM, linha esmeralda? Todo dia, todo dia. Ninguém? Obrigado, viu? Você salvou aqui minha introdução. Ninguém mais usa a CPTM. Eu morei muito tempo do Capão Redondo, mas eu vim em paz, fiquem tranquilos. Morei lá e para chegar no Capão Redondo, você tinha que pegar a linha Esmeralda, descer em Santo Amaro, pegar a linha Lilás do metrô. E a linha Lilás ia de lugar nenhum para lugar qual, como que é? Saía de lugar nenhum e ia para lugar também nenhum. Saía do Capão Redondo e ia para o Largo 13. Finalmente, o metrô da linha Lilás chegou aqui eu ia dizer civilização, mas ia ser tão preconceituoso com o Capão Redondo, né? Chegou aqui, tá onde? Chacaraclabim, né? A linha Lilás conecta com, bom, vocês sabem melhor do que eu. Mas é uma tortura andar de metrô em São Paulo no horário de pico, especialmente na CPTM, no trem. E eu me lembro que quando eu estava na faculdade de teologia, em 2009, eu vinha para São Paulo todos os finais de semana e eu tinha que descer no Tietê e pegava a linha azul do metrô e depois fazia conexões para tentar chegar na linha Lilás. Hoje já seria mais simples, porque hoje a linha azul já conecta com a Lilás direto. Mas na minha época não. Um belo dia, um amigo me deu carona, eu vinha lá de Engenheiro Coelho, onde eu estudava, e ele me deu carona para São Paulo, e ele me deixou na estação rodoviária da Barra Funda. E eu cheguei na Barra Funda e falei, bom, eu tenho que chegar no Capão Redondo. Não que eu quisesse, porque ali na Barra Funda eu estava do lado do Palmeiras, eu estava naquele lugar bonito, do Perdizes, sabe? A parte boa da cidade de São Paulo, a parte do lado bom. E aí eu falei, bom, vamos lá. E me disseram que se eu fosse na estação Presidente Altino, eu conseguiria entrar na CPTM linha 9 Esmeralda e eu conseguiria ir até Osasco. Em Osasco eu pegaria aí então a linha Esmeralda, faria uma baldeação, desceria em Santo Amaro. Em Santo Amaro eu faria transferência para o metrô linha Lilás, iria até o Capão Redondo, desceria no Capão Redondo, pegaria um ônibus. Desse ônibus me levaria até 2 quarteirões da minha casa, desceria no ponto e iria a pé 2 quarteirões até chegar na minha casa com as minhas malas. Essa era a minha bela vida de teologando, estudante de teologia, primeiro anista. E eu entrei no metrô, quando entrei em Osasco, do Presidente Altino, baldeei para Osasco. Quando eu cheguei em Osasco, entrei no trem, você sabe que no trem as pessoas gostam de conversar e contar as histórias, os causos, falando alto, né? E você sabe que é falta de educação extremamente deselegante você ouvir a conversa dos outros. Mas no metrô você sabe que não dá. No metrô você ouve mesmo, porque parece que as pessoas querem que você ouça. E eu não resisti, eu tive que ouvir a conversa. E não bastasse eu ouvir, você sabe que é pior do que ouvir é você contar para os outros. E eu vou fazer isso aqui, eu vou contar para vocês agora. Eu ouvi a história e aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo que era uma conversa intergeracional. Tinha um senhor de muita idade, pelo menos aparentava ter muita idade, e um menino de uns 19 anos, eles estavam discutindo. E a discussão era a seguinte: o senhor de mais idade recorreu àquela clássica expressão das gerações mais antigas, que é assim: na minha época que era bom. Na minha época que era bom. E ele já começou a conversa dele com o menino assim: na minha época que era bom esse metrô aqui, esse trem aqui, e tudo era bom antigamente, né? Meu pai é cheio dessa. Não, na minha época que era bom, os músicos de antigamente são bons, eram muito melhores que os de hoje. Hoje você tem Michel Teló. Eu fico falando, não pai, mas na sua época também tinha Rei Divino e Divino Rei, que era uma dupla sertaneja.
Na sua época também tinha Conde e Drácula, que era uma dupla sertaneja. Você está falando do Michel Teló? Mas em todas as épocas tem coisas boas e coisas ruins. Ele me perguntou o que era bom hoje. Eu não consegui responder até agora para ele, mas deve ter coisa boa hoje também. Tem coisa boa. Mas é que da época dele era difícil, né? Você tinha Tom Jobim, você tinha Vinícius de Moraes, você tinha Chico, você tinha tanta coisa boa acontecendo no país, né? E na música, na arte. E hoje em dia a gente está realmente precisando que ressurjam estes. Esse senhor estava dizendo para o menino que na época dele era bom porque o trem era mais rápido, chegava mais rápido. Na época dele, ele diz, na minha época, porque a linha Esmeralda, conecta aqui comigo, vocês que andam de metrô, vocês têm que aprender as linhas em São Paulo. A linha Esmeralda levava até Jurubatuba nessa época. Saía de Osasco até Jurubatuba. Jurubatuba fica ali na região de Shopping SP Market. Quem é da Zona Sul sabe. Hoje vai até o Grajaú. Ou seja, passa mesmo assim e vai embora. Tem autódromo e primavera e não sei mais o quê. E aquele senhor dizia que na época dele era bom porque era muito mais rápido o metrô, o trem. Porque o trem só tinha 3 estações. Tinha Osasco, CEAGESP, dizia ele, CEASA, e Santo Amaro. E ele saía lá de Osasco, precisava ir para Santo Amaro, era muito rápido. Na época dele era melhor. E o menino mais novo, obviamente, questionou e levantou e falou, não, o senhor está errado, hoje é muito melhor, olha, hoje tem ar-condicionado, hoje os bancos são mais acolchoados, é mais moderno o trem, tem mais estações nos intervalos, porque agora a gente pode acessar a cidade, começou a dar bons argumentos, em vários, na sua época era lotado, na sua época, hoje também, mas na época era pior, tinha gente que ficava na porta, tinha surfista de trem, na sua época não era boa, hoje é muito melhor. E aquele senhor que obviamente, por ter mais idade estava mais certo, geralmente é assim, ele virou e deu a palavra final. A palavra final dele foi assim: na minha época era muito melhor. Sabe por quê? Porque eu prefiro chegar mais rápido em casa com todo o desconforto do que ter todo o conforto do mundo e demorar mais tempo para chegar em casa. Na minha época era muito melhor. E eu ouvi aquela conversa dele. Você sabe como que é esse negócio de ser pastor? É muito complicado, porque tudo que você ouve e tudo que você vê, você conecta com as coisas das aplicações espirituais da vida. E eu saí daquilo e falei, nossa, deu uma metanoia assim, bugou minha mente quando ele falou aquilo. Eu falei, é isso, é muito melhor você chegar em casa mais rápido, mesmo que seja ruim, do que você ter todo o conforto do mundo e demorar muito para chegar em casa. A gente às vezes vive numa época, apesar de todas as mazelas do nosso contemporâneo, a gente vive numa época mais confortável da vida. E talvez eu esteja falando a gente aqui, que vive muito bem em São Paulo. Pessoas que já são bem realizados, bem acomodados com a vida. Os seus planos estão acontecendo. Está confortável. E talvez isso faça a gente esquecer que São Paulo não é nosso lar. São Paulo é nosso endereço, mas não é nosso lar. São Paulo pode ser seu endereço, mas São Paulo não é seu lar. A gente está a caminho de outro lugar, não é aqui. E a gente precisa ansiar esse outro lugar o mais rápido possível. Eu não estou falando que está errado você ter conforto aqui, de maneira nenhuma. O problema é quando esse conforto faz com que você prefira ficar aqui do que almeje o que está por vir. A gente acabou de ler o texto de Salmo 137, de 1 a 6, e o contexto é muito óbvio. No primeiro verso já diz assim: às margens dos rios da Babilônia, não fecha sua Bíblia não, deixa aí aberto. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Esse texto deixa explícito a autoria de alguém que estava exilado na Babilônia. Esse salmo deixa claro o lugar onde ele foi escrito, o contexto em que ele foi escrito, que era o exílio babilônico, ou seja, os judeus estavam, o povo de Israel estava exilado na Babilônia como escravos, vassalos, e eles estavam oprimidos e choravam às margens dos rios da Babilônia. A Babilônia tinha 2 rios famosíssimos, o Tigre e o Eufrates. A Babilônia era um poderoso império. E a história conta que houve 3 investidas da Babilônia contra Jerusalém. A primeira delas se deu em 605 a.C. Nabopolassar era o rei da Babilônia e Nabucodonosor era seu neto e mandou Nabucodonosor invadir a Síria. Acontece que a Palestina, eu ia trazer um mapa e não trouxe, mas você vai entender aqui comigo. A Palestina ficava num eixo, até hoje é um eixo muito complicado e disputado. Mas na ocasião do texto, a Palestina ficava num eixo
ingrato, porque ela ficava, como se a Palestina estivesse aqui, abaixo da Palestina estava o Egito, que era uma grande potência mundial. Ao norte da Palestina estava a Síria, capital Nínive, grande potência mundial. E do lado da Palestina estava a Mesopotâmia, a Babilônia, uma grande potência mundial. Quando o Egito queria invadir a Babilônia, ele tinha que passar necessariamente por onde para invadir a Babilônia? Por Jerusalém. Quando a Síria queria invadir o Egito, tinha que passar por onde para invadir o Egito? Por Jerusalém. Quando a Babilônia queria invadir a Síria, que era o caso, a Babilônia, Nabucodonosor sai para invadir a Síria. Ele tinha que passar por onde? Por Jerusalém. Então ela estava no meio das crises geopolíticas da época, das grandes guerras. Existem muitos episódios na Bíblia que o imperador de uma nação dessas grandes fala com o rei de Israel ou de Judá e diz assim, a gente não quer nada com vocês não, viu? A gente quer guerra com outro lá. A gente só vai passar por aí, não atrapalha a gente. E aí quando um rei se metia corajoso e não, vocês não vão passar por aqui não, vocês querem fazer guerra lá, vai por outro caminho. Aí o texto bíblico diz que essas grandes nações pisavam sobre eles como formigas, atropelavam. Essa era uma ocasião. Nabucodonosor tinha o objetivo de invadir a Síria, Nabopolassar, mas para chegar na Síria ele tinha que passar por Jerusalém, 605 a.C. E quando ele passa por Jerusalém, ele leva cativo os principais, os príncipes, as mentes brilhantes, os homens mais importantes. Dentre eles estavam Daniel e seus 3 amigos. Fica assim. Passados alguns anos dessa primeira invasão, Nabopolassar morre, Nabucodonosor assume o trono da Babilônia e existe uma segunda investida da Babilônia contra Israel em 597 a.C. Nessa segunda investida, Nabucodonosor chega a Jerusalém e agora ele leva cativo os demais, só fica o povo da terra. Ele leva como vassalo os demais. Por fim, em 586 a.C., Nabucodonosor volta uma terceira vez, e essa é definitiva. Ele destrói o templo, ele rouba os utensílios do templo e ele leva todo mundo cativo para a Babilônia, para ser escravo. Nesse contexto, o povo de Israel, oprimido na Babilônia, a gente chega aos versos que acabamos de ler, que começam dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Jerusalém. É familiar ver alguém chorando por Jerusalém, não é? Quem mais se lembra na Bíblia que chorou por Jerusalém? Quem mais chorou por Jerusalém? Eu não sei se você ama São Paulo, se você é paulistano meu, que nem eu, assim, mas eu amo São Paulo. Eu amo cidades. Eu gosto das cidades. Eu morei no Acre, o Acre existe, Rio Branco, já falei isso aqui. Eu morei em Rondônia, em Porto Velho. E agora a gente vai fazer uma missão em Rondônia, missão Ari. A gente está indo lá, para o meio da floresta amazônica. Vai ser lindo. 10 dias no barco. Falaram que os repelentes não resolvem. Os carapanãs. Aí alguém me disse assim: pastor, você tem que levar o repelente, mas você põe a roupa, o repelente sai, não resolve. Falei, então não pode dormir com roupa? Não, você tem que pôr roupa. Falei, daí você passa só nas partes que ficam para fora da roupa, mas você vai dormir na rede, e sai na rede o repelente. Falei, então o que eu vou levar repelente? Mas essas motivações que a gente tem. Diz que lá é complicado, mas a gente está motivado. Já fechou, viu, as inscrições, por isso que eu estou dando as más notícias de como vai ser. Depois a gente traz as boas novas, para você ir na próxima. Mas eu morei em Porto Velho e eu estou ansiosíssimo para ir a Porto Velho de novo, porque fazem 14 anos que eu não volto lá. Eu amo a cidade, os lugares, eu quero revisitar os lugares. Olha só, ninguém quer ir para Porto Velho, gente. O pessoal vai fazer missão, o pessoal quer fazer missão em Orlando, em Bruxelas. O pessoal quer, eu também, em Dubai. Quem quer fazer missão em Rondônia? A gente. E eu ainda mais, eu quero passar um dia lá, a mais. Porque eu gosto, poxa vida, muito prazer, viu? Estou quase o Rafinha Bastos falando de Rondônia aqui, né? Não, vou falar coisas boas de Rondônia. Morei em Cacoal também. Olha só, eu morei em Cacoal, sei de onde? Ariquemes, Aritremes, porque Ariquemes era a capital da malária. Então é isso aí que a gente está indo. Desculpa, mas é verdade, não é? Obrigado. É Aritremes, porque a malária dá a febre terçã. A febre terçã é uma febre muito forte que acontece sempre, me corrija se eu estiver errado, sempre no mesmo horário do dia. E você treme de tanta dor. E a Ariquemes era a terra da malária, mas já superou isso. A Ariquemes é uma cidade grande, pujante, economia. Porto Velho que é ruim? Ah, a ilha de Porto Velho? Não, é coisa boa também. Não estraga a nossa missão, a gente tem que convencer a igreja. Mas Jesus chorou pela cidade. Lembra que Jesus chorou por Jerusalém?
Jerusalém era amada por Jesus. O texto de Lucas diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Por quê? No capítulo 13 vai dizer por quê. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junto do seu próprio ninho debaixo das asas, e vocês não quiseram. Mas não foi só Jesus que chorou por Jerusalém. Deixa eu tentar fazer você entender o que Jerusalém significava. Isaías vai dizer o seguinte, no capítulo 22 diz assim: por isso eu disse, afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente, não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Isaías também chorou por Jerusalém. Jeremias talvez tenha sido mais impactado com isso tudo, justamente no período do exílio babilônico. Para você ter uma ideia do quanto que Jeremias chorou por Babilônia, ele tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. E eu acho fascinante que a Bíblia tenha um livro chamado Lamentações, porque eu lamento muito, minha esposa sabe, eu lamento muito. Eu chego no condomínio, o portão está demorando para abrir, eu falo, nossa, esse portão aí demora para abrir, gente. E se alguém chega aqui e aborda a gente, aí agora resolveram o portão. Aí o portão está abrindo muito rápido, aí a Suzy já virou para mim e falou, agora você não vai elogiar que o portão está abrindo rápido? Eu falei, não, eu só lamento. Lamentar é comigo, agora elogiar as coisas eu não... A Bíblia fala que isso é comum. Jeremias lamentou, Jeremias sofria de depressão. Mas era falta de Deus? Eu não acho que Jeremias estava longe de Deus não, sabe? Elias pediu para morrer, eu não acho que Elias estava longe de Deus não. Jesus disse assim, Deus meu, Deus, por que me desamparaste? Eu não acho que Jesus estava tão longe de Deus assim não. Então não deixa ninguém falar se você tem alguma situação de saúde mental, não deixa ninguém falar que você está longe de Deus não, porque não é isso. Você precisa de médico e de remédio. Quem tem astigmatismo precisa de óculos, não é de Deus que precisa de óculos. Quem tem depressão precisa de remédio e de médico, ok? Deus todos precisamos. As Lamentações de Jeremias sofreu e chorava por Jerusalém, diz assim, dos meus olhos se derramem torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. A filha do meu povo era Sião, era Jerusalém. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que havia de tão especial em Jerusalém? Um historiador muito importante do período bíblico, chamado Henry Daniel Hopes, ele vai nos dizer o que significava Jerusalém. Olha o que ele diz. Ela era a capital do país, a rainha, eu falei que ia ficar atrás do púlpito, a rainha incomparável, indiscutível da Terra Santa, o coração vivo do povo da aliança. Para os judeus, Jerusalém significava mais do que Paris para os franceses, ou Londres para o povo da Grã-Bretanha. Os ecos ouvidos pelo católico, quando profere a palavra Roma, as poderosas emoções por ela evocadas, tudo isso era sentido pelo judeu quando pronunciava as sílabas, tão frequentemente repetidas em suas orações diárias, do nome esplendoroso, tão sonoro quanto o toque da trombeta, mas tão suave como a gaita do pastor, Jerusalém. Jerusalém. Isso era Jerusalém. Dos tempos de Davi em diante, Jerusalém ganhou um plus, porque Jerusalém passou a ser a cidade de Deus. Salomão, quando ele constrói o templo, ele vai dizer assim, na verdade edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Para o judeu, Jerusalém era onde Deus morava. Será que Jerusalém era importante para eles? O salmista vai dizer assim no Salmo 87, gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. O Senhor, olha só o que Davi diz, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu lá. Olha que lindo isso. Davi está dizendo que quando Deus for registrar os nomes dos povos, quando chegar alguém que nasceu em Jerusalém, ele vai pôr um asterisco e dizer, esse aqui nasceu lá. Esse aqui é de Jerusalém. É especial. Isso era Jerusalém. Esse amor a uma terra era maior do que o amor terreno pela terra em si. Era sinal de uma fé eterna. E eu deixo Jeremias encerrar isso aqui que eu estou tentando fazer você entender. No Lamentações 2,15 diz assim, todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É essa cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Uau, as pessoas passavam por Jerusalém, aplaudiam Jerusalém, meneavam a cabeça, assobiavam. Essa é o esplendor da formosura. Ó Jerusalém. No Talmud, no Tratado de Sucá, página 51, verso 6, os judeus dizem assim, quem não viu Jerusalém
jamais viu uma cidade realmente bela. Quem não viu Jerusalém, jamais viu uma cidade. Tá bom aqui, né? Você já entendeu o que Jerusalém é, né? Já tem gente querendo mudar para lá, né? Não, né? Mas era assim. Sabe o que é curioso? Nos dias de prosperidade, o povo não lembrava de Sião. Mas nos dias de tormento, na Babilônia, eles choravam por Sião. Assim é a gente. Quando as coisas estão dando certo, a gente esquece de Jerusalém. Quando as coisas estão dando mal, indo mal, a gente se lembra de Jerusalém. Por que eles estavam chorando na Babilônia? Eles não precisavam estar lá. Só que quando eles estavam em Jerusalém, às margens do Jordão, eles adoravam Baal. Precisaram ir para as margens dos rios da Babilônia para se lembrarem de Jerusalém. Um professor querido meu, Valdeci Lima, compositor de belas canções, ele dizia assim: eu quero ver você ser cristão até quando as coisas estão indo bem. Porque ser cristão quando as coisas estão indo mal é uma coisa, mas quando as coisas estão indo bem, a gente parece que se esquece de Sião. Eles não precisavam estar chorando às margens dos rios da Babilônia se eles tivessem adorado a Deus às margens do Jordão. Muitas vezes a gente não precisa lamentar os sofrimentos se a gente aprender a adorar Deus quando as coisas estão indo bem. E agora o verso 2 ao 4 vai dizer assim: nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas. Esse era um sinal de luto. Eles silenciaram os seus instrumentos. Eles tinham levado os seus instrumentos para o exílio pensando assim: a gente vai precisar se alegrar lá, a gente vai precisar de entretenimento, a gente vai poder adorar a Deus. Mas agora eles estavam em profundo lamento. Um músico, quando ele precisa silenciar o seu instrumento, é uma demonstração de profundo luto, de profundo lamento. Não há o que se alegrar, não há pelo que tocar o meu instrumento. Eu penduro as minhas harpas no salgueiro. Verso 3: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cantos de Sião. Verso 4: como porém haveríamos de entoar o canto santo do Senhor em terra estranha? John Gill, o estudioso do período do exílio, ele diz que as harpas são um instrumento de acompanhamento da música jubilosa. Porém, estávamos longe de nossa pátria, Sião, onde Deus revelava a sua presença, e por conseguinte, distantes de toda alegria. Distantes de Deus não tenho por que jubilar. Entoai-nos um canto do Senhor. Por que será que eles não cantaram para os babilônios? Parece que é justo que eles cantassem o canto do Senhor para alguém que estivesse pedindo. Acontece que o pedido era um pedido zombeteiro. Os babilônios estavam dizendo assim: Marduk, que é o nosso Deus, é mais forte do que Javé, que é o Deus de vocês. Marduk venceu Javé. Se Javé fosse mais forte que Marduk, nós é que seríamos seus escravos, e não vocês nossos escravos. Eles não entendiam que Nabucodonosor e a Babilônia estavam servindo aos propósitos de Deus, que queria corrigir seu povo. Eles só eram escravos na Babilônia porque Deus queria que eles fossem. Às vezes as pessoas que não têm Deus olham para a gente e falam assim: você acredita em Deus, mas sua vida, esse sofrimento todo, se Deus existe, por que você está sofrendo? Eles não entendem a soberania de Deus. Diante da dor, aqueles que deixam Deus ser Deus, eles se calam. Quando nós entendemos que Deus é soberano, nós nos calamos diante da dor. E quando eu digo nós nos calamos, não é que nós não podemos falar. Você pode falar sim. A gente discute com Deus, a gente briga com Ele, a gente questiona Ele. No meio da dor e do sofrimento, quando a dor nos encontra, e o sofrimento é randômico, o sofrimento ele é aleatório, o sofrimento nos atinge a qualquer momento, a gente não tem como prever o sofrimento. A gente sai daqui e recebe uma ligação, a gente vai no hospital e recebe um diagnóstico ruim, a gente não sabe quando o sofrimento chega, mas quando o sofrimento chega, a gente pode discutir com Deus, a gente pode questionar Deus. Não tem esse negócio de não pode perguntar por quê. Eu pergunto por quê mesmo. Por quê, Senhor? Eu fico indignado. Deus entende esse momento. Só que tem uma hora que Ele diz basta. Lembra de Jó? Jó começou a questionar Deus, os amigos de Jó começaram a provocá-lo. Ele questionando Deus.
E de repente Deus resolve dar um basta, Deus aparece para Jó. E depois que Deus aparece para Jó, ele diz assim: Jó, você está vendo como você não sabe nada? Você é pó, eu sou Deus. Eu estou no controle, mesmo em meio à tua dor eu estou no controle. A Bíblia diz que daquele momento em diante Jó se calou. Porque quando o soberano aparece na nossa vida, a gente se cala diante da dor. Porque a gente não sabe os seus desígnios. Ele é Deus e nós não conhecemos os seus desígnios. A gente se cala em profundo respeito à soberania de Deus. Aqueles homens estavam em Babilônia e sabiam por que estavam lá. Estavam lá porque Deus havia dito que eles iriam para lá, se eles não se corrigissem. Então, diante da dor, eles se calavam e choravam. Como, porém, verso 4, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Esse verso diz muitas coisas. O pedido para que eles cantassem era um convite velado para que se estabelecessem ali. Vocês agora são babilônios, vamos cantar. Mas eles não podiam se esquecer nem se conformar. Eles estavam em uma terra estranha e aquilo ali não era o seu lar. Babilônia podia ser seu endereço, mas Babilônia não era o seu lar era Jerusalém. São Paulo pode ser seu endereço, mas São Paulo não é seu lar. Não se acostume com esse lugar. Ame, chore por aqui, mas não se acostume por aqui. Não é o seu lar. É provisório. Toda dor é por enquanto. Marcos Almeida. Toda dor é por enquanto. Mas o seu amor é para sempre. Bela música do Marcos Almeida. Isso aqui é por enquanto. Não se acostume com esse lugar. Acontece que os babilônios estavam conseguindo convencer o povo de Deus a afirmar a vida ali. Eu fico imaginando aqueles homens, já, sabe, comprando o seu duplex com jardim suspenso na Babilônia, felizes com aquela vida ali. Mas aqueles homens às margens dos rios não estavam assim. O pedido era para propósitos nada santos. O canto era do Senhor, não poderia ser usado em atividades profanas. Cantem enquanto nos divertimos e dançamos e prestamos culto pagão. Tal atitude seria como lançar pérolas aos porcos. Há propósito para tudo. Os babilônios queriam que os judeus entoassem os seus cantos para as suas diversões pagãs, nos seus cultos pagãos. Cantem os hinos de vocês enquanto a gente adora o nosso Deus. Eles não podiam aceitar. O pedido resultava em tornar algo sério e santo em divertimento e entretenimento. Os homens querem que a gente faça da religião um espetáculo para diverti-los ainda hoje. É no meio religioso que se encontram muitos talentos. É no meio religioso que se encontra muita qualidade artística. E a sociedade sem Deus às vezes olha para dentro das religiões e fala assim: quanto você quer para você trazer essa sua arte para os nossos entretenimentos? Sabe, não tem nada de errado você ser artista e você atuar dentro da sua arte no meio secular. O problema é quando a gente pega aquilo que é santo de Deus e usa para propósitos nada santos. A gente tem um objetivo muito maior. Se bem que menos popular, mas a nossa agenda é muito mais séria. São Paulo pode ser o nosso endereço, mas a gente não é daqui. Por fim, o texto que falava de nós, o autor se referia a ele e os seus, ele vem para uma individualidade no verso 5. Ele passa a falar dele mesmo, do compromisso dele mesmo. Ele diz assim: eu já não posso mais falar pelos meus, mas agora eu quero falar por mim. Verso 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a mão direita. Senhor, se eu for pego tocando o meu instrumento aqui na Babilônia, que a minha mão se resseque, porque eu não quero tocar aqui. Verso 6. Apegue-se minha língua ao palato, se não me lembrar de ti. Senhor, se eu for pego cantando aqui na Babilônia, que a minha língua prenda no palato. Sabe por quê? Ele conclui: se não preferir eu Jerusalém, a minha maior, você ainda está aí no texto?
Se eu não preferir Jerusalém, é a minha maior alegria. Quanto tempo da sua semana você passa preocupado com as coisas do alto? Quanto tempo da sua semana você investe nas coisas do alto? Quanto tempo da sua semana você passa preocupado com as coisas daqui? Quanto tempo da sua semana você investe nas coisas daqui? Isso mostra para onde a gente está indo. O que será que tem feito a gente preferir esse lugar do que Jerusalém? O que na tua vida e na minha, e eu estou falando como um doente, não como um médico, tá? O que na minha vida tem feito eu preferir esse lugar do que Jerusalém? Havia um desespero. Jerusalém tinha que voltar, mas parecia que Jerusalém não estava chegando. Esse patriotismo de entender que Jerusalém é o nosso lar, ele perpassa para o Novo Testamento. Paulo vai dizer assim em Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia assim: Babilônia não é meu lar, Babilônia é meu endereço, mas não é meu lar. A minha pátria é a nova Jerusalém, eu estou aguardando a nova Jerusalém. Aqueles homens estavam sentados às margens dos rios da Babilônia, chorando, desanimados. Talvez alguns deles já não acreditavam mais que Jerusalém ia voltar. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que já não acreditam mais nessa ladainha que Jesus vai voltar. Que negócio é esse? Jesus vai voltar? Meu avô foi pastor dessa igreja, pregou 44 anos, ele morreu dizendo que ele ia ver Jesus voltar, ele morreu, Jesus não voltou não. Meu pai vai se aposentar ano que vem, pastor, você prega que Jesus vai voltar, vai se aposentar, Jesus não voltou, meu irmão, 15 anos pregando, eu estou aqui 31 anos de idade, eu quero ver Jesus voltar. Mas o que faz eu acreditar que Jesus vai voltar na minha geração, se há 2000 anos a gente espera que ele volte e ele não voltou? Para, pastor, a gente tem que se preocupar com as coisas daqui. A gente tem que cuidar das coisas daqui. A gente passou 6 sermões dessa série, O Reino Chegou, falando das coisas daqui, da promoção da justiça, do cuidado com a vida aqui, de viver como se o reino já tivesse chegado. Mas a Bíblia não se silencia, ela diz assim: mas o propósito não é aqui, tem algo por vir. O meu reino é meu reino não é comida nem bebida. O meu reino é justiça, paz e alegria. O reino de Deus precisa chegar para nos envergonhar. A humanidade do reino de Deus vai expor a nossa desumanidade. Eu não aguento mais esse lugar. É um lugar onde não dá para ter alegria, é um lugar onde reina a injustiça, e é um lugar onde não podemos ter paz. Eu aguardo ao dia que aquela promessa vai se cumprir. João 14, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É essa promessa que me dá esperança, é essa promessa que eu aguardo. Mas às vezes a vida aqui faz a gente esquecer que a gente está aqui de passagem. Os interesses do reino de César fazem com que os interesses do reino do Cristo se diluam. Eu fiquei imaginando aqueles homens à margem dos rios chorando, e um olhando para o outro falou assim: não desiste não, Jerusalém vai voltar. Ainda hoje, por ocasião da Páscoa, e eu encerro dizendo isso, mas eu preciso tomar água, para ver se a voz aguenta. A Pessá, a Páscoa judaica, o patriarca da família reúne, eu falei isso num Viva recentemente, mas eu preciso encerrar falando isso. O patriarca da família reúne a sua família, e no final da cerimônia, ele olha para a sua família e pronuncia as palavras em hebraico: Leshaná Rabá Birushalayim. Vou repetir: Leshaná Rabá Birushalayim. Vou repetir: Leshaná Rabá, repete comigo, vai. Rabá Birushalayim. Significa ano que vem Jerusalém. Ano que vem Jerusalém.
Todos os anos, quando a Páscoa se encerra, os judeus que estão fora de Jerusalém, eles olham um para o outro e dizem assim: ano que vem Jerusalém, não chegou ainda Jerusalém, mas ano que vem chega, ano que vem a gente vai estar lá. Não desanima, não desiste, porque ano que vem Jerusalém. Talvez alguém aqui esteja precisando ouvir isso de Deus. Calma, aguenta, é só mais um pouquinho, ano que vem Jerusalém. Não desiste, não desacredita não. Ano que vem Jerusalém. Alguns historiadores dizem que a origem dessa expressão, Leshaná, Rabá Yerushalayim, se remonta ao período do imperador Adriano, em 135 depois de Cristo. Em 135 depois de Cristo, houve uma segunda rebelião dos judeus contra Roma. A primeira foi no ano 70, a segunda foi em 135. Essa rebelião fez com que o imperador Adriano expulsasse os judeus de Jerusalém. Os judeus nunca mais voltariam a habitar Jerusalém, ou melhor, a região da Palestina, até 1948, quando cria-se o Estado de Israel moderno e devolve-se para os judeus aquele espaço. O imperador Adriano transforma Jerusalém na cidade de Aélia Capitolina. É habitada por romanos, depois é habitada por cristãos, depois é habitada por árabes. E por fim, devolve-se aquele território que é grandemente disputado ainda hoje entre árabes e judeus. Naquele período, em 135, o imperador Adriano faz as primeiras leis antissemitas. Porque o que acontecia? Quando Roma dominava um território, ele fazia com que aquele território passasse a adorar o seu Deus, o Deus romano. Mas quando Pompeu chega na Palestina, ele descobre uma coisa, que aquele povo da Palestina preferia morrer a adorar outro Deus. E ele fala assim: olha, eu não tenho o que fazer, ou eu mato todo mundo, mas eles não vão adorar o Deus de Roma. E aí se faz uma autorização exclusiva para Jerusalém, que torna a religião de Jerusalém uma religião lícita, uma religião lícita. A única religião do Império Romano, fora do imperador, que era lícita, era o judaísmo. Em 135 depois de Cristo, Adriano, por conta da revolta, ele expulsa os judeus da Palestina e ele torna a religião judaica uma religião ilícita. E é isso que faz com que o cristianismo passe a mudar. Sabe por quê? Porque os cristãos também se valiam desse benefício da religião lícita. Porque o cristão e o judeu eram considerados uma coisa só para os romanos. Eles achavam que os cristãos eram só uma denominação judaica. Por quê? Porque o que caracterizava o judeu era que o judeu não comia carne suína, não tocava em carne suína. O cristão também não. O judeu guardava o sábado, o cristão também guardava o sábado. Só que quando se transforma numa religião ilícita em 135, alguns cristãos em Roma começam a perceber que agora é um desfavor parecer judeu. E o que os cristãos de Roma começam a fazer em 135? Começam a manipular carne suína. Começam a observar outro dia que não mais o sábado. O sábado não mudou para o domingo em 330 com Constantino. Antes de Constantino já não se guardava mais o sábado no cristianismo. A mudança se deu no período de Adriano. Para se desassociar do judaísmo, o cristianismo parou de observar o sábado. Para poder permanecer ser uma religião lícita. Os historiadores dizem que é nessa época que surge a expressão Leshaná, Rabá Yerushalayim. Os judeus fora da Palestina, quando se cruzavam, olhavam para o outro e diziam assim: ano que vem Jerusalém, a gente vai voltar para lá, ano que vem Jerusalém. Outros historiadores remontam para um tempo anterior, no ano 70. No ano 70 foi a primeira rebelião dos judeus contra Roma. No ano 70, em 68, Vespasiano, o chefe de guerra, vem, cerca Jerusalém. Nero é o imperador, e ele tenta fazer com que Jerusalém se renda em paz. Nero perde o poder, Vespasiano vira o imperador, manda o filho dele Tito, e no ano 70 depois de Cristo, para invadir Jerusalém. E Tito não vem em paz, Tito vem e destrói Jerusalém. E quando ele destrói Jerusalém é uma dispersão. E nessa dispersão, alguns historiadores dizem que é nessa época que surge a expressão Leshaná, Rabá Yerushalayim. Eles se cruzam pela mesma razão e dizem assim: ano que vem Jerusalém. Outros historiadores dizem que essa expressão se remonta ao período da diáspora, 200 anos antes de Cristo. O que foi o período da diáspora? A dispersão dos judeus pelo mundo greco-romano. A vida era dura na Palestina. E alguns judeus bem dotados, com oportunidades, resolviam ir morar em outro lugar. Alexandria, Tessalônica, Éfeso, Atenas. Porque a vida era melhor lá fora. Sabe esses aí, partiu Canadá?
Tem uma galera assim, né? Partiu o Canadá, o dólar está R$5 no Brasil, partiu o Canadá, partiu Irlanda, partiu Austrália, vamos emigrar. Partiu Miami, era assim, vamos tentar a vida lá fora, talvez seja melhor. Na Palestina era a mesma coisa. Vamos tentar a vida lá fora, está difícil aqui. E o judeu era uma mão de obra interessante, porque o judeu ele era letrado. O judeu aprendia a ler muito cedo. O judeu, desde aquela época, já era muito bom para manipular dinheiro e trabalhar com negócios. O judeu era uma mão de obra cobiçada. Ele tinha oportunidades lá fora. Só que o sonho dele era uma vez por ano vir a Jerusalém. E uma vez por ano ele vinha na época da Páscoa para Jerusalém. Então alguns historiadores dizem que a origem da expressão Leshaná, Rabá, Yerushalayim se deu no período da diáspora. Eles se encontravam e falavam assim, ano que vem Jerusalém, hein? Não, ano que vem tô lá. Ano que vem tô lá, sabe? Você marca para ir no Lollapalooza com seus amigos, ano que vem Lollapalooza, hein? Tomorrowland, hein? Partiu. Não, então era ano que vem Jerusalém. Vocês não fazem isso, né? Que bom. É brincadeira, mas é assim. Ano que vem Jerusalém. Partiu. Menos historiadores, mas muito creditados, e é neles que eu me fio, acredito e encerro, acham que a expressão Leshaná, Rabá, Yerushalayim se remonta a um tempo mais anterior do que esses. Especialmente Henry Daniel Hopes. Ele vai dizer que essa expressão Leshaná, Rabá, Yerushalayim remonta ao período do exílio babilônico. Enquanto eles estavam exilados na Babilônia, esperando que Jerusalém voltasse. Mas eles desanimados, achando que isso não ia acontecer, que as profecias não iam se cumprir, porque a profecia dizia que duraria 70 anos o exílio babilônico, no máximo. E eles estavam aguardando Jerusalém voltar, e Jerusalém não voltava. E eles estavam desanimados, chorando às margens dos rios da Babilônia. E para animar um ao outro, eles olhavam para o outro e falavam, não desanima, meu irmão. Leshaná, Rabá, Yerushalayim, ano que vem Jerusalém, não desanima. Ano que vem Jerusalém. Se tem alguém aqui que já não acredita mais que Jesus vai voltar, a mensagem para você nessa manhã é, calma, não desanima, ano que vem Jerusalém. Ano que vem Jerusalém. O sonho mais caro, Henry Daniel Hopes, o sonho mais caro de todos os judeus espalhados pelos 4 cantos do mundo era vê-la, visitá-la pelo menos uma vez na vida. A famosa expressão, Leshaná, Rabá, Yerushalayim, no ano que vem Jerusalém, surgiu nos séculos mais remotos. Os que não podiam realizar seu sonho pensavam na cidade santa como um lugar de felicidade e esplendor, onde tudo era belo, rico e cercado de glória sobrenatural. E agora ele coloca onde surgiu a expressão. E assim, às margens dos rios da Babilônia, nos dias sombrios do exílio, os judeus distantes de casa choravam ao lembrar-se de Sião e cantavam esse hino que ainda hoje nos comove. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao palato, se não me lembrar de ti, se não preferirei ao Jerusalém a minha maior alegria. Ano que vem, Jerusalém. Sabe quando surgiu a expressão? Às margens dos rios da Babilônia. Quando eles se assentavam e choravam, sonhando com Sião. Um dia Jerusalém veio. E o mais triste dessa história é que quando Jerusalém chegou, boa parte dos judeus preferiram ficar na Babilônia, porque amaram mais Babilônia do que Jerusalém. Quando Jerusalém chegou, muitos foram pegos de surpresa. Mas como é que eu vou voltar para Jerusalém agora? Agora que eu comprei meu triplex no jardim, agora que eu troquei meu camelo para um camelo importado, agora que eu estou estudando, fazendo meu doutorado na faculdade que Daniel fez seu doutorado, eu não posso voltar para Jerusalém, agora a vida está boa na Babilônia. Eles se esqueceram que Babilônia não era o seu lar, que Babilônia era só o seu endereço. Eles preferiram ficar na Babilônia. Sabe o que eu preciso te dizer nessa manhã? Jesus vai voltar, mas quando Ele voltar, você não pode amar mais esse lugar do que a Nova Jerusalém. Por mais que Ele esteja demorando, que a sua vida aqui seja provisória, que as suas malas estejam prontas, que quando Ele chegar você possa dizer assim, não tem nada que me prende a esse lugar. Isso não significa que você não tem que constituir família, crescer, ser bem-sucedido. Não! Mas isso não pode mudar a sua consciência de que aqui não é o teu lar. Ano que vem, Jerusalém. Eu detestava isso quando eu estava sentado aí e não era pastor. Eu detestava quando alguém falava para eu fazer isso. Eu vou fazer isso aqui porque eu detestava, agora eu vou devolver. Toca no ombro do teu irmão aí do lado e diz assim para ele assim, ó, não desiste. Pode fazer assim mesmo.
constrangedor mesmo. Para ser constrangedor. Vira para ele e diz assim, ó: ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Que essa fala nossa possa se cumprir. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não aguento mais as notícias. Eu não aguento mais as crises. Eu não aguento mais os desastres. Ele precisa voltar. Se ele não voltar, o que será de nós? Eu não aguento mais muros sendo construídos. Eu não aguento mais crianças amanhecendo mortas na areia da praia porque um país não deixou que ela entrasse naquele lugar. Eu não aguento mais a desumanidade e a injustiça desse lugar. O reino de Deus precisa chegar. O reino de Deus, ele precisa voltar. Ele precisa revelar para nós o que é a verdadeira justiça, a verdadeira paz e a verdadeira alegria. A gente não sabe o que é, mas a gente almeja. A gente vive nessa esperança desse lugar. Ano que vem, Jerusalém. Vamos cantar? A gente vai cantar uma música que é... Acho que eu peguei desprevenido o pessoal. Eu posso continuar, continuo. A gente vai cantar... E depois eu quero orar com você. Mas enquanto você canta sobre o reino de Deus, o reino de Deus que já está aqui, mas você tem em mente o reino de Deus que ainda está por vir, o reino de Deus que está para chegar, e que você jamais ame qualquer coisa mais do que a nova Jerusalém.
gente já não aguenta mais, Senhor, esse lugar. A gente se pega chorando às margens das ruas, das avenidas, dos bares, nos pés da nossa cama, andando nos metrôs, nos ônibus, dirigindo o nosso carro. Aqui e acolá a gente se pega chorando, porque a gente está longe de casa. Porque por mais que a gente tente transformar esse lugar que a gente vive num lugar confortável, por mais que a gente tente promover o Teu reino aqui, por mais que a gente busque promover a Tua justiça, não é completo, Senhor. O pecado ainda domina esse lugar. O pecado ainda domina muitas vezes o nosso coração. Faz a gente fazer aquilo que não queria fazer. Venha o Teu reino, ó Pai. A gente precisa, a gente quer que seja na nossa geração. A gente precisa do Teu abraço. A gente precisa sentir o Seu cheiro. A gente precisa do Pai e do lar. Se tem alguém aqui, Senhor, nessa manhã que já desistiu, se tem alguém aqui que vive a sua religiosidade, mas que essa esperança de que Jesus vai voltar já não faz sentido para ele, que a Tua palavra entre no coração dele nessa manhã, dizendo assim: meu filho, não desiste, ano que vem Jerusalém vai chegar, e quando ela chegar, Senhor, que nós estejamos de prontidão aguardando, que nada desse lugar nos prenda aqui, que nada desse lugar faça com que a gente se alegre mais do que com a nova Jerusalém, que a gente viva pronto, para quando o Senhor chegar, a gente possa enfim viver no nosso lar. Que essa não seja uma utopia, como tantas outras pregadas, como tantas ideologias vendidas, que isso não seja uma utopia, mas que a gente viva através da fé e da esperança nisso como uma realidade, porque o reino de Deus já chegou, mas ainda está por vir. Nós aguardamos esse dia. Dá-nos um restante de sábado feliz, na companhia daqueles que nós amamos. É o que nós pedimos por Jesus, amém. Ele vai voltar, e vai ser em breve, ano que vem em Jerusalém. Deus abençoe você.